Thales, você não está entrando, Thales não está entrando com e-mail institucional. Eu vou começar a negar quem não está entrando com e-mail institucional, tá bom? Vou seguir umas orientações aqui do colégio. Ana Bia também. Eu tô bem, meu amor, tudo jóia. Que a prof interrompeu até para ver se. Aí eu vou analisar depois a gravação, tá bom? Aí eu só troquei o link para ver Era um tal de José e Guilherme. Isso, depois a prof vai ver. Porque aí depois tem como a gente ter a gravação e também tem os participantes, tá bom, Henrique? Até porque isso daí Beleza. reservando, né? Porque depois acontece alguma coisa com a turma, até mesmo com vocês. Isso acontece porque, na verdade, são programas que eles são passíveis de ser hackeados, ou de repente alguém acaba direcionando o link, né? Ou de repente manda por querer, sem querer mesmo pelo WhatsApp, tá bom, coração? Por isso, tá? Deixa eu ver se tem que. Quem passou um link? Então, Thales, não tem como saber, amor. Então, às vezes, o Caio perguntando se eu tô bem, meu amor, fica tranquilo, tá? Senhora, preocupa não que a gente já tá falando lá no grupo pra ninguém ficar repassando esses troços e entrar com o e-mail da escola. Então, isso que é o problema, que às vezes você repassa o link e, assim, às vezes não tem salvo o número da pessoa e acaba repassando para a pessoa errada. Acontece. Eu já fiz isso, gente. Eu dou cada furo às vezes que eu não tenho o contato salvo e passo para a pessoa errada, tá bom? Mas fique tranquilo, a gente vai continuar. Vou voltar lá para a projeção, tá? E a única orientação, assim, que mais uma vez eu peço a vocês, igual eu vi a Ana Bia, o Thales, e tem mais um que não entrou com e-mail institucional. Isso é uma segurança de vocês também. Não consigo entrar pelo celular com ele. Oi, No meu amor, fala de. computador. Oi, Thales. Eu não consigo logar ele no meu celular. Ah, entendi, porque já está logado com outro Gmail, né? Exatamente. Tá bom, coração. Não, tranquilo, tá? Mas aí, esse mosquitinho na cabeça é ótimo, tá? Mas não fica tranquilo, tá? A prof vai projetar de novo ali para vocês, tá bom? Vamos continuar. Fiquem tranquilos, espera aí. Deixa eu só achar aqui. Pra falar a verdade, eu fiquei boiando um bom tempo. Agora que eu entendi o que aconteceu. Quem que tá falando? Eu, João Pedro. Oi, Aí, João. agora que vocês conversaram, agora que eu entendi o que aconteceu. Agora caiu sua ficha, amor? Não, fica tranquilo. Ó, vou compartilhar e vocês só confirmam se vocês estão vendo a apostila, Arte Bizantina. Estão vendo? Tamo. Sim, todos vocês? Aham. Então vamos lá, vamos continuar. Ó, assim como. Gente, Ô, professora, oi, meu amor, fala. deixa eu te perguntar. Pode falar. Você acha que eles são de outra cidade ou é tipo do colégio? Coração, eu só vou saber, porque depois que a gente grava a aula e vem para o nosso e-mail ou vai para o Drive, eu tenho acesso a tudo que aconteceu, inclusive a quem teve acesso. Daí eu abro pelo telefone, pelo login. Aparece o e-mail deles, aparece? Aparece o e-mail deles. Aí, através disso, a gente consegue pegar o IP e É tudo isso que eu falo. mais. Então, fiquem tranquilos. Depois que acabar a aula, a gente vai ver isso, tá bom? Esquenta a Gente, cabeça, não. Tá? Bora lá? Quando a gente pensa em Idade Média, a gente pensa assim, uma produção artística direcionada para a igreja, tá? O artista, ele não tinha liberdade de criação. Aí você me pergunta assim, prof, vai chegar um momento que o artista ele vai ter liberdade de criação? Vai, mas ainda não é a hora. Porque, ó, na pré-história, tudo que ele desenvolveu foi na verdade, para sua própria expressão. A arte no Egito era pensando numa produção de vida pós-morte. Na Grécia, era para o seu próprio ego, na verdade, nessa busca incessante pelo seu ideal de beleza e perfeição. Em Roma, era algo funcional e para, na verdade, para os seus feitos históricos e cívicos militares. E aí chega na Idade Média, na verdade, quando a gente coloca Deus no centro do universo, que era uma produção teocêntrica. Tudo bem? Vocês entenderam? Tá? Só para fazer um resgate na história da arte, numa linha cronológica. Tá? Lembrando que na Idade Média é dividido entre arte bizantina, românica e gótica. Tá? Então, ó, assim como boa parte da produção artística da Idade Média, a arte bizantina que esteve também atrelada a um discurso político e não só religioso, tá bom? É sensato analisar o fato de que os imperadores romanos perceberam ou temeram as invasões bárbaras na época, e pressionados por essa tensão externa e também as internas, geradas por problemas de ordem política, escolheram outra parte do império para dividir com Roma o status do quê? De capital do império. Constantino, para eu estar aqui, tá, ó. Constantino I partilhou o poder do Império Romano ao delegar parte das atribuições a quem? A Bizâncio,
cidade esta que viria a se chamar depois Constantinopla, devido a quem? Ao nome de seu imperador. Neste momento, o império já usufruía de particularidades culturais do mundo ocidental e oriental. A arte bizantina teve seus tempos de glória por volta de 600 depois de Cristo, quando Justiniano ainda era o governante. Então surgiu uma profunda crise, que passou a ser chamada de iconoclastia. O que foi essa crise? Na verdade, tudo que era direcionado à igreja chegou a ser proibido, tá? Tudo que a gente pensava assim, produzir em termos de imagem foi proibido, pois havia um forte conflito entre quem? Entre imperadores e o clero, tá? A Igreja Ortodoxa carrega até hoje as marcas deste período. As regiões como a Rússia, elas possuem até hoje, tá? Ainda esses traços da cultura bizantina. Aos artistas, cabia apenas a função de meros executantes, foi o que eu falei, no momento que não tinha ainda liberdade de criação, ok? Cabia apenas a função de meros executantes do processo e a feitura da arte bizantina. O que era o imperador? Ele era visto como o quê? Aquele que havia sido escolhido por Deus para representar o na terra, muito próximo do faraó, na arte egípcia, que era o representante de Deus na terra. E por isso que a maioria das pinturas ou dos mosaicos, o imperador ele é visto, ó, como nessa imagem aqui embaixo, com uma auréola em torno da sua cabeça, que era uma forma de representar, por mais que a gente entenda que parece um capacete, né, quem olha assim essa imagem, parece que coloca um capacete que quem vai lá para viajar ali no... Nossa, gente, um disco voador, não, como que chama, que vai para a NASA, para outro país, para outro universo, sei lá, que enfia um capacete, aqueles capacetes assim. Ônibus espacial? Isso, que põe aqueles capacetes transparentes, mas nada mais é que eles não conseguiam representar de uma forma uma auréola. Hoje, se você vai pintar um anjinho com uma auréola, dá para representar na terceira dimensão. Eles não tinham esse conhecimento técnico, tá? Por isso que eles representavam dessa forma, parecendo que enfiam um capacete na cabeça, tá bom? A questão era tão mesclada que alguns imperadores eram representados com auréolas em torno da sua cabeça. Talvez, né, o grande marco da arte bizantina seja ocorrido por volta do século IV, quando o imperador Constantino reconheceu o culto livre aos cristãos no Império Romano. Então, nessa época, na verdade, houve essa crise que não poderia mais representar imagens santificadas, ou melhor, que eles começaram a se aproximar, a igreja e império, tá? Começaram, na verdade, a ficar tudo bem, tá? Aí começou a mudar um pouquinho, tá bom? Teodósio veio a autenticar o cristianismo, o quê? Como religião oficial do Império Romano. Hoje, o cristianismo ele tem tanto peso teve, na verdade, né? E ainda tem, tudo que a gente pensar em que a gente tem de feriado, são feriados na área do cristianismo, mas do quê? Do catolicismo, principalmente. Tá? Para vocês entenderem, isso daí vem o quê? Desde o século IV. Quando o cristianismo tomou esse peso, quando deram a liberdade à Igreja Católica a se tornar tão poderosa e que a gente tem reflexo até os dias atuais, ok? A arte cristã não precisa mais camuflar, se esconder, né? Tinha nas suas premissas, tinha nas premissas governamentais o veredito positivo para sua existência, então não precisava mais se esconder nas catacumbas para pregar o evangelho, ou simplesmente esconder os seus desenhos, tá? Entre os séculos 8 e 9, a questão iconoclasta contribuiu negativamente para a arte bizantina, pois parte do material produzido, escultura, passou a ser o quê? Questionada. O responsável pela instauração do pensamento iconoclasta foi o Leão III, tá? Foi um dos imperadores. Segundo seus pensamentos, qualquer manifestação naturalista da figura humana, mais uma vez, uma manifestação naturalista é pintada da forma como o ser humano realmente é, tá? Ia na contramão dos mandamentos, não da adoração das imagens esculpidas. Das técnicas artísticas, a mais impactante foi, sem dúvida, o mosaico. O mosaico, ele começou na produção já de arte romana, e ele teve um reflexo e um crescimento muito grande na arte bizantina, tá? Ele é elaborado com uma técnica ímpar, então ele cumpria um papel didático, pois ele ilustrava histórias bíblicas, então foi uma técnica que ele se desenvolveu e foi se aprimorando nessa fase já,
tá? Ele tinha uma função didática, assim como a pintura, assim como a escultura na Idade Média, tá? Não só nesse período da arte bizantina como românica e gótica também, ok? Possuía também uma função decorativa. Hoje, o mosaico ele é muito mais decorativo do que didático. Na Idade Média, ele foi mais didático, tá? Também, por vezes, ele era utilizado para adornar, decorar, né, as abóbadas ou as paredes. O que diferencia um pouquinho o mosaico romano do mosaico bizantino é que o romano eles colocavam no chão. E o mosaico na arte bizantina, eles achavam absurdo você pisar sobre uma mensagem bíblica, você pisar sobre né, uma história ali de Cristo. Como assim? Tá? Então, eles tiraram o mosaico do chão e começaram a adornar, a decorar paredes. Tudo bem? Queridos, está tudo bem até agora? Alguma dúvida? Tá Então, tudo tá certo. bom. Qualquer coisa vocês me falam, tá? Que a prof tá aqui de olho no horário, que a prof quer explicar algumas coisinhas ainda. A maneira como representavam a figura humana também difere um pouco da maneira convencional. Primeiro, não tinha domínio técnico. Tá? A gente vai ver domínio técnico lá no Renascimento. É claro que os gregos, na escultura, o domínio técnico não tem nem que questionar. Tá? Mas a gente está falando em termos assim, de domínio técnico de desenho de figura humana, ok? O corpo ele era apresentado frontalmente de forma longitudinal. O que é isso? Além de criar essa naturalidade, uma não naturalidade, que parece que o corpo está todo estático, duro e comprido e fino, tá? O uso excessivo da cor dourada. Porque para eles, assim, isso daí a gente vem desde do Egito, na verdade, o ouro é o bem mais precioso que tem na Terra. Então, esse uso exagerado do dourado, né? Ele tem raízes ali do paleocristão, mas isso daí tem raiz desde o Egito. Então, uma coisa assim, é o que o ser humano pensa, que o ouro é o bem mais precioso que a gente tem aqui. E na arte ele teve esse uso exagerado, tá? Para a época, a cidade de Ravenna, que fica na Itália, ele era o centro cultural. Existe uma quantidade relativa de obras ainda nessa cidade, tá? É nela que se encontra a Basílica de São Vital, que guarda duas das principais obras do período, os mosaicos de Justiniano e da Imperatriz Teodora, que é aquele que nós vimos na abertura do capítulo. Ó, antes da metade do século VIII, mais especificamente no ano de 726, foi promulgada a lei que proibia o culto de imagens religiosas. Assim, o império ele fica dividido entre aqueles que eram iconoclastas, então quer dizer que eles adoravam essas imagens, né, que adoravam a tudo que representava essas imagens e textos bíblicos, e aqueles que não são conservadores, que não tinham problemas quanto ao culto de imagens, né? Então, os que adoravam e os que não adoravam. Com essa lei, parte da produção ficou comprometida, então reduziu o acervo desse período, então por isso que não tem muita coisa produzida. O nome ícone, de onde surgiu, né? Ele tem um termo grego que significa a imagem, que é muito aproximado à imagem. Ele pode ser uma imagem religiosa, adornada, ou melhor, decorada, sobre uma prancha de madeira. O ícone poderia ser uma estátua, uma pintura, mas sempre relacionada à religião, tá? Hoje, quando a gente pensa em ícone, o que é um ícone? É uma imagem, é um símbolo, que representa, tem até aquela máxima, né? Uma imagem fala mais que 1000 palavras. Os ícones é uma simbologia, tá? Por exemplo, como eu sei se eu posso entrar naquele banheiro ou não? Tem um ícone ali que te direciona, tá? Então, isso vem, essa origem dessa palavra, ela é anterior a isso, tá? E daí vem esse termo, a iconoplastia, na verdade, essa adoração a esses ícones, tá bom? Geralmente, o ícone representa algo que estava escrito onde? Nos evangelhos. Basta lembrar que boa parte da população na época era analfabeta. Então, quer dizer, eu não sei ler, então eu leio imagens. Aquela imagem ela vai passar informação. Né? Mesmo depois do término da arte bizantina, a produção dos ícones não foi esquecida. Na Rússia, que a queda de Constantinopla, ela se fez presente. Pouco se sabe da produção do período iconoclasta, visto que boa parte do material produzido no período foi destruída pelos iconoclastas, né, pelas cruzadas ou até mesmo pelos muçulmanos, que depois eles tomaram várias cidades, tá? Infelizmente, muito material foi perdido, tá, devido a essas guerras ou essas lutas, né, por territórios. A partir de 1453, a arte bizantina começou a ser levada para outras regiões, então quer dizer, só no século XV. Nós estávamos lá no século, nós falamos de século IV, depois nós falamos século VIII, agora a gente já está em século XV.
né, que ela foi levada para outras regiões do mundo, como Veneza, Balcãs e para a Rússia, né, e depois para Creta, lá para a Grécia também. É possível encontrar outras referências de encomendas nas escolas de São Lucas, localizada em Veneza. No entanto, esse tipo de pintura foi superada pelos renascentistas, foi o que eu falei. Mais para frente a gente vai ver o quanto foi melhorado, o quanto foi aprimorado essas técnicas, tá? Os artistas da cidade de Creta desenvolveram habilidades requintadas na elaboração de imagens, mas ainda sob influência bizantina, afinal, eram muitas encomendas. O ícone certamente teve maior influência na Rússia, onde várias residências, assim como igrejas e mosteiros, tinham no objetivo da decoração as paredes. Aqui ó, tem uma cidade de Kiev, na atual Ucrânia, parece ter sido a primeira a ser influenciada pelos ícones. Aqui aqui é uma basílica de Veneza, né, que fica em Veneza, na verdade, de São Marcos, aqui na Itália, tá? Percebam a estrutura dessa basílica, né, toda essa decoração, na verdade, todo esse processo arquitetônico, tá? Riqueza de detalhes, mas uma das mais importantes do período bizantino é a igreja de Santa Sofia, ok? Em 1988, a cidade se converteu ao cristianismo ortodoxo. Opa, peraí que tem um pouquinho aqui embaixo? Não, não tem, tá certo. E, consequentemente, aderiu ao uso de ícones nos padrões originais. Ao longo do tempo, foram criadas variações russas para os ícones. A Igreja de Santa Sofia, um monumento colossal constituído no governo Justiniano, guarda ainda hoje uma coleção de mosaicos bizantinos. No Império Bizantino, se destacaram muitas igrejas, como o Mosteiro de Daphne, no território grego, e a Catedral de São Marcos, em Veneza. O mosaico é geralmente feito de tecelas, peças de pedra, azulejos ou similares. Lembra que no começo a gente perguntou o tipo de material? Hoje fazem materiais, foi o que eu falei, são N materiais que fazem o mosaico, tá? E não só pedrinhas. Inclusive, teve época que faziam até com pedrinhas preciosas, ok? Tende a ficar em uma parede ou em um piso. Lembrando que, nesse período da arte bizantina, não se usava mensagens bíblicas ou passagens bíblicas no piso, e sim na parede. Trata-se de uma técnica antiga que remete à época greco-romana, quando era a linguagem de maior destaque. O mosaico também é conhecido como arte emissiva, que consiste no agrupamento de pequenas peças sobre uma superfície. Quase todas as calçadas possuem um ornamento em mosaico. Aqui tem um estandarte de Ur, seja a mais antiga peça que mosaico se conhece. Daí eu falei com vocês um pouquinho sobre essa peça, que é uma peça da Mesopotâmica, tá? Outra cultura que também faz uso dos mosaicos foi a islâmica. Essa civilização utilizou o mosaico na cobertura das paredes do edifício e das mesquitas. Materiais nobres podem ser encontrados com objetos adornados com mosaico, como marfim, madrepérola e mármore. Um pouquinho sobre a arquitetura. Ela é vista em quase toda a extensão de Istambul, tá, queridos? A Catedral de Santa Sofia fica em Istambul, ok? Que é marcada por construções do Império Romano do Oriente. Em Istambul, a antiga Constantinopla, ficava a sede oriental do Império Romano. A arquitetura desse período é marcada sobretudo nas igrejas, e a Catedral de Santa Sofia é o maior destaque delas. Ela é enorme, tá? Ela é linda. Bizâncio foi o centro dos interesses mundiais por cerca de 4 séculos. Muitos se inspiram na construção bizantina, em especial na Catedral de Santa Sofia, que viria a se tornar depois uma mesquita. Vai ler aqui, ó. Embora o nome Sofia faça parecer que a igreja foi criada para homenagear uma mulher, o verdadeiro sentido está na fonética da palavra Sofia, que aponta para a igreja da santa sabedoria divina, e não como representação, melhor, e não como uma homenagem a uma mulher. Talvez o que chame mais atenção de quem olha para a catedral seja a sua enorme cúpula, né? A catedral foi a igreja mais alta do mundo até 1520, então até o século XVI a igreja de Santa Sofia foi a mais grandiosa, a mais alta do mundo, né? O projeto de Hagia Sofia foi idealizado por Isidoro de Mileto e Artemio de Tralles, sob as ordens do Justiniano I. Foi na Catedral de Santa Sofia que o cardeal Humberto excomungou o patriarca Miguel I, cujo fato resultaria na grande cisma do Oriente. Aqui tem uma imagem. Gente, olha a imagem dela aqui, tá? Ela é enorme. Então, quando a gente pensa em arquitetura da Idade Média, aqui
Na arte bizantina, é uma arquitetura requintada, é uma arquitetura grandiosa, é uma arquitetura rica em detalhes, e além de tudo, ela é ornamentada, é decorada. Vai ter um pouquinho uma quebra depois na arquitetura, ela vai ser um pouquinho mais simples quando a gente falar um pouquinho de arte românica, tá? Já quando a gente falar sobre arte gótica, aí vai voltar um pouquinho esse requinte, essa riqueza de detalhes, ok? A prof agora vai explicar a atividade, mas antes disso a gente vai ler um pouquinho do mosaico, ó. O mosaico esteve muito presente na arte bizantina, essa técnica que até hoje é cultuada, consiste na colagem lado a lado de pequenos pedaços de metal, pedra, vidro, etc. O que vocês vão fazer? Eu não gostaria de um mosaico grande, pode ser um mosaico pequenininho. Você pode usar metade de uma folha de sulfite, tá? O que você vai usar para colar? Pode ser papel colorido, pode ser folha de jornal ou de revista. Consiste no quê? Então, você vai, aqui está falando assim, ó, você vai criar um painel em grupo, está falando bastante do uso da cor dourada. Eu não vou me prender, deixa eu interromper a gravação, o compartilhamento aqui, para eu olhar para vocês. Tá? A prof não vai se apegar em elementos muito grandes. Pode ser metade de uma folha de sulfite ou o tamanho de um cartão postal, pequenininho. Então, primeira coisa, você vai fazer um desenho bem simplificado, uma forma simplificada. Uma árvore, um coração, um chapéu, uma mão, um óculos, uma boca, um nariz, não sei, tá? Um elemento simplificado. Comece colando pequenos quadradinhos, ao invés de pintar, você vai colar lado a lado, tá? Pequenos quadradinhos. Nossa, preciso medir os quadradinhos? Não, corta próximo. O trabalho de cesta também pode ser pequeno, dessa cesta? Pode, não precisa ser. Gente, a gente não está falando em grandes dimensões, não precisa usar folha grande. Faça com carinho, com capricho, tá? Lembrando que eu não vou fechar o grupo hoje, não sei se alguém entrou depois, né? Foi naquela primeira projeção que eu comecei a falar. A prof vai deixar, então, me entregando até domingo o da janela, tá? Que a gente fez uma relação à pintura da arte romana. Aí o do mosaico, vocês vão começar a me postar no grupo de atividades a partir de segunda, tá? Pode postar de segunda até domingo, ok? Lembrando que agora, a partir de agora, coloque para mim no chat seu nome e a turma, por favor. Professora. Oi, vamos lá. Agora, pode falar, Henrique. A Ana Bia perguntou se pode ser tipo pixel art. Pode ser também, tá? Pode ser. Quer fazer no computador, quer usar uma brincadeira no computador, quer fazer com um app no computador, pode ser, tá? Pode ser. Tem uns aplicativos muito legais. Tá? Eu estou liberando porque, a gente está falando de era de tecnologia. A gente está fazendo tudo virtual. Ô, professora. Oi, amor. Eu posso fazer no Minecraft, então? Eu pensei nisso. Pode ser. Lembra que tem que dar esse distanciamento, tá? Lembra que tem que dar esse distanciamento, porque a técnica do mosaico é muito legal entre quadradinho e outro, que fica aquele espaço vazado, bem pequenininho, tá? Mas pode fazer um mosaico do Minecraft. Pode. E teve alguém que perguntou no meio dos nomes aí que tipo de papel seria bom para usar. Tipo o quê? Papel. Então, você pode usar assim, um papel legal, tem um papel, mas aí teria que comprar, isso que a prof não quer que vocês conseguem para comprar nada disso, que se chama Creative Paper, que é um bloquinho que já vem com folhas coloridas, ele é muito legal de trabalhar, que ele tem uma gramatura, ele é maleável, ele é bem legal de trabalhar. Ou se não, revista velha, você vê a cor, por exemplo, meu fundo, o fundo da folha eu vou fazer de azul, aí vou naquela revista, tem uns tons de azul que eu vou usar, então eu posso cortar. Eu gosto muito de... Pode fazer o quê? Post-it? Pode ser, tá? Mas o post-it, assim, eu vou usar, aí você corta ele menorzinho, né? Sim. Pode ser, claro. Gente, usa a criatividade, usa o material que tem, tá? Não é para ficar saindo, não. A gente tá num momento que tem que se cuidar, tá? Por mais que a nossa capital aqui tem poucos casos, a gente se adiantou em muitas coisas, tá bom? Pode falar, amor. Eu tô fazendo aquela janela, tipo pixel art, eu posso mandar pra senhora já? Pode mandar, tá? Vamos fazer esse combinado, tudo que a gente pode fazer físico ou pode trabalhar com um programinha ou um app legal, tá? Vamos trabalhar com essas duas possibilidades a que você mais se identificar, tá bom? Tem uma turma do terceiro ano que eles fizeram um trabalho muito legal, eles mesclaram um pouquinho, eles trabalharam não só com desenho, mas eles acabaram digitalizando e usaram outros elementos aí de aplicativos,
tá? Vamos brincar com isso. Se a gente está numa era tão virtual, por que não usar? Tá? Não tem problema, não. Professora, Oi, amor. Pode pintar o sobre papel, tá, a Marcos? Por Catedral de exemplo, Santa deixa eu Sofia, só responder aqui para o Marcos, Henrique. Por exemplo, eu não tenho papel colorido. Posso pintar e depois recortar e colar? Pode, ele é trabalhoso, mas pode, não tem problema. Pode falar, Henrique. sobre a Catedral de Santa Sofia, tem alguns Uhum. jogos que eles têm a catedral. Se ela quiser, eu posso te mandar uma foto depois aqui. Manda para mim, eu mando o link, Tá. tá? Manda o link. É linda, gente, essa catedral é linda, é uma coisa assim, do outro mundo. Fala, é riquíssimo em detalhes, em ornamentos, e pela época que foi feita, você fala, gente, que material que tem, como que conseguiram, né? Os recursos e tudo mais, fiquei enlouquecido. Tá? Mas alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? A prof vai ficar com vocês aqui até 9h50, tá? Tem um tempinho ainda. Ué, o que você é, ué? Que é minha conta ainda, Henrique? Professor, eu mandei lá, tá? O que, meu Lá, amor? Da aquela atividade, tá. janela. Ah, Aham. Tá, a prof beleza. vai abrir aqui. Chegou? Todo mundo colocou nome e turma? Ninguém esqueceu, não? Acho que sim, acho que. Eu coloquei. Tchau, professora. Tchau, um beijo, ó. Até semana que vem. Hoje à tarde estou de plantão, tá? Meu plantão é quinta. Qualquer dúvida pode me perguntar. Depois eu vou colocar lá no grupo, tá? Um Ok. beijo, Pro. Obrigada pela Um aula. beijo, meu amor, ó. Beijo, até semana que vem. Beijo, beijo, a gente se fala. Imagina, beijo, Manu. Semana que vem. Até mais, William. Beijo. Tchau, Ana. Beijo, beijo, Lu. Beijos, Carmen. Matheus, Pedro, tudo bem? Oi, Pedro, tá tudo bem? Tá com alguma dúvida, coração? Tá jóia, então. Ó, pra encerrar, tá? Beijo, até semana que vem, Pedro. Tchau, tchau, querido. Isso, tá jóia, então, Pedrinho. Obrigada. Tchau, tchau.